Bom, gente, na segunda parte do capítulo 2, o Singer argumenta sobre as evidências de diferenças genéticas entre as raças e os sexos. É importante vocês observarem com bastante atenção que o autor pede para que a gente suponha que a hipótese genética esteja correta. Nós mencionamos isso no módulo 2, mas foi muito rapidamente. O autor apresenta uma série de pesquisas que indicam que há efetivamente diferenças entre as raças e entre os sexos. Mas ele diz, nós não precisamos aceitar essas teses como verdadeiras, ainda que a ciência, a pesquisa científica indiquem que realmente há diferenças, não só diferenças de quociente de inteligência, mas relativas a outras qualidades, outros atributos, outras características raciais, e há diferenças sexuais entre homens e mulheres que parecem não ser devidas ao ambiente, parecem ser devidas, sim, a diferenças genéticas. Se vocês forem até a página... É interessante que vocês numerem o polígrafo de vocês, pessoal, a partir do capítulo 1, contando como página 1, para vocês se localizarem melhor. Se vocês forem até a página 22 do polígrafo de vocês, no caso da publicação da editora Martins Fontes, é a página 43. Nós encontramos o seguinte texto. Embora o condicionamento social desempenhe um certo papel na determinação das diferenças psicológicas entre os sexos, os fatores biológicos também atuam. Ele vai citar uma pesquisa. Os dados em favor dessa perspectiva são particularmente fortes no caso da agressividade, que é tipicamente visto como uma característica masculina, né? A pesquisa da doutora Eleanor Maccoby e da doutora Carol Jacklin apresentam 4 razões para sua convicção de que a maior agressividade dos homens se baseia num componente biológico, ou seja, não é uma questão relativa à educação ou ao ambiente. Primeiro, os homens são mais agressivos que as mulheres em todas as sociedades humanas onde essa diferença foi estudada. Segundo, encontram-se diferenças análogas tanto em seres humanos como em símios e em outros mamíferos intimamente aparentados conosco. Então, essa é uma diferença que ocorre não só entre os membros da nossa espécie, como uma diferença observada entre os nossos parentes mais próximos. 3. Diferenças semelhantes encontram-se em crianças muito pequenas, numa idade em que não há provas da existência de qualquer condicionamento social nesse sentido. No caso, as pesquisadoras encontraram provas de que os homens, os meninos, são mais severamente punidos do que as meninas quando apresentam comportamentos agressivos. Então, se tem um fator ambiental aí, que foi observado na pesquisa, é que as crianças do sexo masculino, quando são agressivas, são punidas mais severamente do que as crianças do sexo feminino quando são agressivas. Então, existe uma repressão maior à agressividade masculina do que à agressividade feminina. 4. Provou-se que a agressividade varia de acordo com o teor de hormônios sexuais e que as mulheres se tornam mais agressivas quando lhes são administrados hormônios masculinos. Então, ainda que o autor peça para a gente tratar como hipótese genética, isto é, algo a ser confirmado, existem evidências relativamente consistentes a respeito da predominância nos fatores genéticos para explicar as diferenças psicológicas entre homens e mulheres. Aquelas diferenças relativas à orientação espacial, a maior solicitude feminina, como o texto ilustra um pouco antes dessa passagem. Então, realmente, parece haver uma base fatual para a desigualdade entre homens e mulheres. Uma base genética, uma base empiricamente comprovável.
Da mesma forma, o que acontece em relação à raça? Acontece coisa parecida. Parece haver diferenças, não só, mas relativas ao quociente de inteligência que acompanham uma variável racial. Nas pesquisas feitas nos Estados Unidos, que o autor usa como exemplo, do Arthur Jensen e do Eysenck, o que as pesquisas mostram? Que os americanos de origem asiática têm o melhor desempenho nos testes de QI, sendo seguidos pelos americanos de origem europeia e, finalmente, os americanos de origem africana. Então, para usar uma terminologia usual, amarelos, brancos e negros. Os brancos europeus não estão no topo dessa pirâmide, como pode-se preconceituosamente esperar, um preconceito difundido sobre a superioridade europeia. O eurocentrismo abrange muita coisa, inclusive esse preconceito. Aí qual é o raciocínio que o autor desenvolve? Ele procura nos mostrar que, por mais que, e mais uma vez aqui nós estamos tratando da hipótese genética, suponhamos que seja verdade. Aí nós temos que levar em consideração uma série de coisas. Primeiro, a questão do tipo de teste que se aplica, e do contexto em que esses testes são aplicados. E esse é um problema que depois as políticas de ação afirmativa vão levar em conta para tentar corrigir. Muitas vezes nós aplicamos testes padrão que são padronizados para um determinado contexto histórico-social. E aí nós tratamos indivíduos de outros contextos e grupos de outros contextos históricos sociais a partir daquele diapasão, daquela medida elaborado para um grupo diferente. Então nós temos desvios em testes padrão que precisam ser corrigidos se nós queremos, e essa é a pretensão filosófica e a pretensão da ciência, chegar a resultados fidedignos, confiáveis, verdadeiros, ainda que nós vivamos uma crise da verdade, como a gente comentou há um tempo atrás. Outra coisa, por mais que os resultados mostrem diferenças, esses resultados são apenas médias. Então, em testes realizados entre homens e mulheres sobre agressividade, nós vemos que a média masculina é muito superior. Mas isto não significa que no grupo das mulheres não haja indivíduos que são muito mais agressivos do que os indivíduos encontrados no grupo dos homens. A questão é que as médias não dizem nada sobre os indivíduos, é isso que ele enfatiza. Quando nós pegamos uma média, por exemplo, de desempenho de QI, e nós vemos os asiáticos superando os europeus, isso não significa que todos os indivíduos do grupo de asiáticos é superior em termos de quociente de inteligência aos europeus. Nós podemos ter no grupo de europeus indivíduos que superam em muito os indivíduos do grupo de asiáticos. Mas como eles estão em menor número, a média dos asiáticos é melhor. O mesmo vale para a comparação feita entre asiáticos e negros, entre brancos e negros. Ou seja, as médias não dizem nada sobre os indivíduos. Muito bem. Além disso, o que nós precisamos pensar? Ele pede o seguinte: suponhamos que a hipótese genética seja correta. O que nós vamos derivar em termos éticos, em termos de organização da praxis social, e a partir dessas evidências? Nós podemos justificar uma sociedade escravagista e anti-igualitária com base em resultados científicos que mostram que existe uma desigualdade empírica, uma desigualdade de fato? Vai dizer, não. Não da perspectiva do utilitarismo. E não da perspectiva de outras correntes filosóficas também. Mas o caso aqui ainda é o utilitarismo. Por quê? Porque nenhuma diferença empírica afeta o fato dos nossos interesses básicos.
Independentemente de nós sermos mais ou menos agressivos, termos maior ou menor orientação espacial, ou termos melhores resultados nos testes de QI, os nossos interesses básicos permanecem os mesmos: evitar a dor ou o sofrimento, maximizar o prazer ou a felicidade. Nós poderíamos resumir isso em termos de indesejabilidade da dor. Nenhum dado empírico interfere na indesejabilidade da dor. Essa é a tese. Nós poderíamos pensar, e se os critérios de valoração social fossem outros? Ao discutir a questão da ação afirmativa, o autor trata disso. Nós estamos acostumados, e apesar dos exemplos serem de novo do contexto norte-americano, eles nos servem. Nós estamos acostumados, ou estávamos acostumados, com testes de inteligência para ingresso na universidade e para obtenção das melhores posições no mercado de trabalho. Mas isso é uma convenção. Todos nós reconhecemos que é importante ser inteligente, ou ter um certo número de pontos num teste de QI para almejar determinadas atividades. Mas isso não é a única coisa necessária. Nós simplesmente estamos acostumados com determinados testes. Quando nós fazemos um processo seletivo, um vestibular para medicina, para direito ou para qualquer área, esse teste mede a nossa capacidade, a nossa inteligência em termos muito relativos. Nós temos que colocar entre aspas esse conceito de inteligência. Nós sabemos que é difícil falar em inteligência no singular hoje. Existem muitas inteligências diferentes. O tipo de inteligência que os testes supostamente medem é um. E muitas vezes esses testes têm uma série de limitações por si mesmos, e é comum nós questionarmos a qualidade dos testes. Quem faz vestibular, quem faz concurso público, essa discussão sempre reaparece. Mas esse tipo de questão está querendo saber exatamente o quê? Da minha capacidade de decorar normas jurídicas, da minha capacidade de decorar o nome das células, ou coisas desse tipo. Mas até que ponto isso é relevante para o meu desempenho profissional? Até que ponto isso realmente revela a minha inteligência? O Michael Sandel dá um exemplo no livro Justiça, que é o exemplo do Martin Luther King, que é um dos maiores oradores da história dos Estados Unidos, uma mente brilhante e que foi reprovado nos testes de admissão na universidade. Então, segundo o teste de QI padrão daquela época, ele seria rotulado como alguém pouco inteligente. Então, nós tínhamos um problema no teste. Mas supondo que o teste meça bem as qualidades, ainda assim nós podemos nos perguntar, mas e que qualidades a pessoa precisa ter para ser um bom médico? E um bom médico é aquele que cumpre, em qualquer sociedade civilizada, no mundo ocidental nós vamos encontrar isso, um determinado papel social, no sentido da diminuição do sofrimento e na melhoria do bem-estar geral. Para isso que eles servem. Mas e o teste mede a capacidade? Essas capacidades não mede. Um teste feito para entrar na universidade, na faculdade de medicina, mede a capacidade que o candidato tem de respeitar o próximo, mede a capacidade de empatia pelo próximo? Não mede. Então, nós estamos acostumados com um tipo de teste que mede só uma pequena parte daquilo que é importante para que nós nos tornemos bons profissionais no futuro. Quando nós somos admitidos num curso de graduação em filosofia, o teste não mede os nossos comprometimentos com a educação, a nossa capacidade de nos dedicar aos nossos alunos ou nada disso. O teste mede simplesmente a nossa capacidade de memorização e reprodução dos conteúdos trabalhados na nossa vida escolar pregressa. Nós caminhamos nos últimos anos no Brasil para um aperfeiçoamento disso, no sentido de desenvolvimento de competências e habilidades
né? Mas transformar isso de uma forma mais completa e duradoura é uma coisa muito difícil, porque nós vemos movimentos progressistas na área da educação e da formação, e daqui a pouco nós vemos movimentos regressivos, não só nessa área, mas em todas as direções. Então, é muito complicada a questão da transformação social, né? Mas nós trabalhamos, nós temos a consciência da importância dessas coisas. O ponto fundamental é, quando nós levamos em consideração as diferenças genéticas, isso pode ser importante para muita coisa, mas não é importante na consideração dos interesses das pessoas. Então, nós podemos pensar aí no acesso à universidade, na questão da ação afirmativa. Sempre se pensa na obtenção do bem-estar social em termos de oferta de igualdade de oportunidades. Sobre essa a gente falou um pouco mais detidamente nas aulas anteriores, então vou ser bem rápido. Mas o que nós percebemos em relação ao ideal de igualdade de oportunidades? Em primeiro lugar, nós percebemos que existe um pressuposto nesse ideal. O pressuposto de que a vida é uma espécie de corrida, uma espécie de competição, né? Um darwinismo social, em que os mais aptos sobrevivem, e não se define o que significa ser mais apto, né? Em geral, se identifica a aptidão com a agressividade, para voltar à questão das diferenças sexuais, né? Mas nós podemos nos questionar até que ponto uma maior agressividade é uma qualidade moral, né? Quem disse que isso é uma justificativa para o estado de coisas que nós observamos na relação entre homens e mulheres? Menores salários para as mulheres, e, enfim, tantas outras diferenças práticas que nós observamos entre homens e mulheres nas sociedades contemporâneas e, é claro, no Brasil. A questão da igualdade de oportunidades é que, e muitos autores defendem isso, é que se nós oferecermos um ponto de partida igual para todos, então o que vem depois diz respeito ao mérito e aos esforços de cada um. Como nós vamos discutir mais adiante, essa questão do mérito ela é muito questionável, é a questão do merecimento. Mas aqui o Singer, ainda que rapidamente discutindo a questão da igualdade de oportunidades, ele diz que esse ideal, em primeiro lugar, ele não pode ser alcançado, né? Suponhamos que nós conseguíssemos igualar a escola para todos, desde as séries iniciais. Pensem aí vocês depois na dificuldade que seria igualar a escola para todos. Igualar, não é fazer parecido. Para que nós tenhamos um ideal perfeito de igualdade de oportunidades, tudo que foi oferecido até o ponto de partida dessa corrida, por exemplo, o vestibular, o mercado de trabalho, etc., tem que ser igualado. Isso significa igualar escolas, igualar professores. E nós temos aí uma diversidade que dificilmente pode ser planificada e uniformizada nesses termos. Mas, como diz o autor, esse seria o menor dos desafios. Oferecer a mesma escola para todos, com professores que tenham a mesma qualificação. Porque nós temos todo o mundo de cada estudante e as variáveis do mundo de cada estudante. É inegável a diferença que existe entre nascer numa família que tem uma biblioteca, que seja com 200, 300 livros em casa, em que os pais estimulem a leitura, e crescer num ambiente em que não existe estímulo nenhum à leitura. É diferente nascer num ambiente em que gerações e gerações são alfabetizadas, o avô era alfabetizado, o bisavô era alfabetizado, todo mundo estudou, e nascer num ambiente em que a alfabetização é uma novidade, em que nós pertencemos à primeira geração de pessoas que saiu do analfabetismo. E essa é a realidade de muitas crianças brasileiras. Muita gente que tem conseguido acesso à educação ultimamente tem sido a primeira geração que conseguiu acesso à formação. Em muitos e muitos casos,
a partir das políticas de cotas sociais implementadas no Brasil, nós encontramos pessoas que pertencem à primeira geração que conseguiu chegar à universidade. Então, quebrar essas barreiras para a mobilidade social é algo extremamente difícil. É muito mais fácil, a tendência natural é a reprodução, né? Nós transmitimos para os nossos filhos ou a nossa formação ou a nossa falta de formação, né? E respostas simplistas aqui não cabem, né? Do tipo, não estudou porque não quis, etc. Aqueles lugares comuns que a gente ouve na rua, ou dentro de casa, não servem para reflexão filosófica. A gente sabe que as coisas não são assim. Então, quando nós pensamos em igualdade de oportunidades, nós tratamos de um conjunto tão brutalmente grande de variáveis que nós não temos como igualar as oportunidades. E aí o autor volta mais uma vez ao PICI, né? Quer dizer, por mais que as oportunidades sejam diferentes, os interesses permanecem os mesmos. Quem teve a oportunidade de frequentar uma boa escola tem o mesmo interesse em evitar a dor e o sofrimento que aquele que não teve a oportunidade de enfrentar uma boa escola. Pessoas mais ou menos agressivas têm o mesmo interesse de evitar a dor e o sofrimento. Pessoas com QI mais alto ou QI mais baixo têm o mesmo interesse de evitar a dor e o sofrimento. O mesmo vale, por exemplo, das pessoas com deficiência. A posse de uma deficiência por si só, né, por definição, ela indica, na verdade, uma falta. Né? A falta de mobilidade, a falta de uma determinada capacidade que é considerada normal. Mas isso em nada interfere no interesse que aquela pessoa portadora de deficiência tem de evitar a dor e o sofrimento e levar uma vida boa. Então, quando nós pensamos em igualdade de oportunidades, nós não conseguimos dar conta disso. Mas quando nós pensamos na igualdade na consideração dos interesses, nós conseguimos encontrar uma fórmula que não é perfeita, mas que produz, talvez, resultados um pouco mais igualitários. No caso das políticas de ação afirmativa, que não se restringem à reserva de cotas, nós encontramos justamente essa situação. Se eu vim de uma realidade familiar, pensem naquele dado que eu dei para vocês antes, só 4% da população economicamente ativa no Brasil ganha mais de 10 salários mínimos. E se a gente pegar desses 96% que ganham menos de 9 mil por mês, a gente vai ver que a imensa maioria ganha 1.000 pila mesmo. Que a imensa maioria não está transitando ali entre os 6, 7, 8 mil. Então, a desigualdade social e econômica no Brasil são brutais e isso é dado conhecido do mundo inteiro. Se perguntar para uma criança na Europa, provavelmente ela sabe dizer que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Então, as oportunidades não são as mesmas. Pois bem, se nós simplesmente levamos em consideração o que está aí, dizer, bom, paciência, as coisas são assim, né? Quem pode paga, quem não pode vai fazer outra coisa, vai ser subremunerado, subletrado e etc. Como consequência disso, nós temos o quê? Uma sociedade ressentida, desigual, infeliz e violenta, na maioria dos casos, né? Quando nós temos uma grande massa de pessoas que é excluída das benesses que é produzida pelo conjunto da sociedade, são produzidas pelo conjunto da sociedade, nós temos como consequência a infelicidade, o ressentimento e uma série de sentimentos e de experiências negativas que não tem nada a ver com aquela nossa preocupação, que não é só utilitarista, de produzir os melhores resultados para a sociedade. Então, por mais que nós tenhamos alguns problemas com as reservas de cotas e a questão possa ser discutida em bastante profundidade, na maioria dos casos, não só os utilitaristas, porque filósofos seguidores de Kant, contratualistas como John Rawls, etc., vão ser a favor das reservas de cotas também, ou das políticas de ação afirmativa, ou de discriminação inversa, como o texto fala. O fato é que
Os resultados da aplicação das políticas de reserva de cotas têm sido muito positivos no caso específico do Brasil. A lei das cotas sociais no Brasil é de 2012 e existem pesquisas realizadas por professores da Unicamp. Separei uma delas aqui para a gente. Deixa eu localizar. Aqui, pesquisa realizada pelo professor Naércio Menezes, que é do IFISP, do Instituto INSPER, desculpe, e da Faculdade de Economia da USP. Tá? Vocês encontram na internet essa pesquisa. Procurem lá Nexo Jornal, professor Naércio Menezes. Uma entrevistinha de 2 páginas em que ele traz uma série de dados sobre os resultados das políticas de cotas sociais no Brasil. Por que eu digo cotas sociais? Porque os exemplos do livro, eles falam das cotas raciais nos Estados Unidos, né? E a realidade brasileira é um pouco diferente e o sistema de cotas aqui é melhor organizado, melhor pensado e leva em consideração não só o aspecto racial, né, leva também, mas esse é o menos importante, leva em consideração principalmente o aspecto socioeconômico. Então, a lei de 2012 no Brasil, ela estabelece que 50% das vagas no ensino público serão para estudantes oriundos da escola pública. E desses 50%, metade é para famílias que vivem com um salário mínimo e meio ou menos. E a outra metade é para quem vive com mais de um salário mínimo e meio. Então, nós vemos que isso atinge uma grande parcela da população brasileira e uma grande parcela da população que não teria condições de chegar ao ensino superior pelos meios tradicionais. Porque pelos meios tradicionais, o que acontece? As classes mais abastadas, não precisa ser rico, mas os filhos da classe média já, por exemplo. Os pais se sacrificam, pagam escola particular, ficam devendo no colégio, vão negociar com as freiras, parcela para matricular o filho de novo, e daí chega na hora do vestibular e paga cursinho, e o cara passa. Ele passou a vida estudando em escola particular, ele teve um ensino um pouco melhor, ele teve reforço no cursinho, ele teve professor particular de física e de português, porque ele não conseguia avançar ali e tal, e ele passa no vestibular, que vai lhe dar uma profissão que vai remunerá-lo melhor do que outras profissões. E aí, com as classes menos abastadas, o que acontece? Acontece que não tem condições de disputar, não tem a mesma oportunidade de chegar em pé de igualdade para a disputa de uma vaga. E vale observar o seguinte, no caso brasileiro, isso é uma verdade explícita. Os alunos da escola particular, que sempre pagaram, os pais pagaram para estudar no ensino básico, no ensino fundamental, no ensino médio, vão para a universidade pública, porque as melhores universidades brasileiras são as públicas. Então, quando nós vamos olhar o perfil dos estudantes de medicina, de direito, de engenharias e etc., nós vemos que boa parte daqueles estudantes saíram das universidades particulares. Então, nós temos uma injustiça tremenda aí, porque, além de tudo, fala-se muito no Brasil de dinheiro público gasto com quem não precisa. Nós temos uma situação de pessoas que podem pagar por um ensino superior de qualidade e estão ocupando as vagas públicas, pagas pelo Estado, pelos impostos de todo mundo. Enquanto isso, as pessoas pobres, que podem ter o mesmo interesse em ser médicas e etc., não deixam de se tornar médicas porque não se esforçaram o suficiente. Deixam de se tornar médicas porque provavelmente desde o momento do seu nascimento não tiveram as condições para se desenvolver ao ponto de chegar aos 17 anos e emplacar um vestibular de medicina. Então, consequentemente, nós temos uma situação de desigualdade que, do ponto de vista do bem-estar social e da felicidade coletiva, digamos assim, é extremamente negativa. Além disso, tem aqueles outros elementos que nós já exploramos suficientemente, que dizem respeito à importância de nós termos uma maior diversidade e uma maior representatividade de classes sociais e racial nas nossas universidades ou em todas as profissões. Nós temos um exemplo no Brasil recente. No Rio Grande do Sul, atualmente, tem 60 cidades que não tem médico. Por que não tem médico?
Não tem médico porque os médicos cubanos foram embora, ou foram praticamente mandados embora. Por quê? Ah, porque eram cubanos, foi o que eu fiquei sabendo. Ah, os médicos brasileiros querem essas vagas. Querem? Mas cadê os médicos brasileiros? As vagas não foram preenchidas. Por quê? Se a gente for parar para investigar, a gente vai descobrir o quê? Que a gente é natural, é compreensível. Nós queremos o quê? Nós queremos conforto, nós queremos bem-estar. Eu quero me formar em odonto, em medicina, em direito e abrir o meu escritório no centro da cidade, meu consultório no centro da cidade, atender pessoas limpinhas e cheirosas. Nós fomos educados para isso. E quando nós vivemos só num ambiente de pessoas limpinhas e cheirosas, nós não temos a menor empatia pela pobreza, pelo sofrimento do pobre, pela miséria, pelo sofrimento que pessoas de outras raças passam e que a gente não tem nem ideia. Então não se trata de culpar o jovem médico branco de classe média alta que quer ficar no centro da cidade. Se trata de compreender que isso é uma construção social. Nós fazemos isso ao longo dos anos. E, segundo as pesquisas americanas e os autores australianos como Singer, ou norte-americanos como House, etc., quando nós temos mais representação de pessoas de diferentes classes sociais e diferentes raças em cursos como medicina e direito, nós não só favorecemos a formação dos não negros e dos não pobres pelo contato com pessoas que vivem uma realidade diferente, mas nós formamos profissionais que vêm de uma realidade diferente e provavelmente terão uma maior empatia e uma maior capacidade de ir trabalhar no interior do Rio Grande do Sul, por exemplo, em cidades com 3, 4 mil habitantes, que vivem muitas dificuldades e que precisam de um médico. Mas nós formamos categorias profissionais que não têm a menor sensibilidade por essas pessoas e por esses problemas. Então, apesar das dificuldades e dos preconceitos que possam dificultar a convivência a partir de um sistema de reserva de cotas, o que os autores todos nos dizem é que vale a pena investir para superar essas dificuldades, porque nós vamos ter uma sociedade muito mais igualitária, muito mais plural, muito mais capaz de compreender os problemas que os profissionais são formados para resolver. A maioria dos juízes brasileiros que trabalha com infância e adolescência e decide sobre a guarda de filhos de pais separados, não tem a menor experiência acerca da realidade familiar daquelas famílias sobre as quais eles decidem a vida. Não tem, desconhecem situações de dificuldade, de pobreza, e decidem sobre a vida dessas pessoas. A maioria dos médicos que nos atende não tem a menor noção da realidade em que vive a maior parte do povo brasileiro. E nós podemos ir além disso e nos perguntar qual é a chance que uma mulher negra no Brasil tem de ser atendida por um médico negro? Pessoal, por hoje é isso. O conteúdo da prova está no capítulo 1 e no capítulo 2. Eu espero ter tratado de algumas questões que eu deixei de lado nas 4 primeiras videoaulas e que não deu para tratar também na webconferência. Façam a prova com tranquilidade, tem do dia 29 até o dia 5 para fazer a prova e logo, logo nós nos encontramos de novo.